Quando me convidaram para falar aqui nessa mesa, né, eu fiquei pensando exatamente sobre qual seria o meu papel aqui, né? Eu não tenho esse lugar, vamos dizer assim, de representação dentro do sindicato de vocês. Eu pertenço a outro sindicato que, por sinal, está vivendo um processo político de violência forte. E eu sei que também vocês estão vivendo, né? E aí, por causa disso, por causa dessa violência política que nós estamos vivenciando, que obviamente não se refere só a vivências práticas na vida sindical, né, mas na vida política de maneira geral. E também porque eu tenho ouvido muito que o problema das esquerdas é um problema de comunicação, e eu resolvi parar para pensar sobre isso, é que eu resolvi trabalhar o tema de uma maneira em que eu vou discutir, na verdade, com o objetivo central, um resgate de um movimento que nós temos que operar, sob o meu ponto de vista, de pertencimento político. E de um pertencimento político onde, antes de tudo, a marcação da violência política tem que ser historicizada e tem que ser traçada, não é? Então, a gente não pode esquecer, por exemplo, que essa normalização da violência política começou lá atrás com a Onda Rosa na América Latina, né? Se nós formos pegar tudo que foi retratado da Bachelet, da Dilma, né, e da Cristina, se vocês verem as notícias de jornais, os adesivos que colocaram da Dilma nos carros, não é? As acusações que Bachelet e Cristina sofreram de que, além de serem péssimas políticas, eram péssimas mães, né? As acusações graves, inclusive de lawfare, no caso da Cristina, como Lula. Eu acho que tem um padrão, né, de que primeiro se violenta a mulher para depois generalizar a violência. É da mesma maneira que se dá, inclusive, no campo do trabalho. O que eu chamo de generificação, mas eu não vou falar sobre isso aqui, né? Da ubiquidade de alguns traços que são primeiro feminilizados para depois ser tratados como genéricos para toda a classe trabalhadora e normalizados como tais, eles geralmente começam dentro do campo da discussão de que isso é natural das mulheres. Então, percebam que se trata de uma coisa muito mais ampla do que simplesmente discutir um grupo, não é? Então, por causa disso, da minha preocupação, que, antes de tudo, com a violência política e com uma espécie de construção de subjetividade política que nós esquecemos, que é essa do pertencimento, e que nós acabamos recorrendo a elementos objetivos para falar dessas transformações. A gente fala muito de neoliberalismo, de capitalismo cognitivo, do capitalismo financeiro, mas nós esquecemos das coisas mais importantes que aconteceram no final da década de 80 e 90, com relação ao mundo sindical, foram transformações subjetivas. Foram transformações dos sujeitos políticos que estavam dentro do campo sindical. E é sobre elas que eu gostaria de falar, né, relacionando com essa questão de como, porque determinadas mulheres podem nos dar exemplo ou um tipo ideal para fugir vamos dizer assim, desse enquadramento que nós nos colocamos para fugir de um certo pertencimento político. Então, eu queria primeiro fazer uma referência histórica de que o pertencimento político ele tem a ver com uma forma de tratamento, né, que muitos já usam: companheiro, companheira, camarada, irmã, né? Mas nós, de alguma maneira, perdemos essa relação de pertencimento político da camaradagem, né? Nós acabamos aceitando os dispositivos dessas estratégias da direita de hierarquização, de subalternidade, de diferenciação, de fragmentação, de disputa, né? E isso foi revelado de maneira muito acentuada na pandemia. A ideia de que todos nós somos, né, guerreiros, de que nós estamos numa guerra de todos contra todos, ela foi exemplificada, explicitada na pandemia. Mas ela já estava presente entre nós, pelo menos, desde o início dos anos 2000. Por exemplo, eu lembro, quando eu fui participar dos Fóruns Sociais Mundiais, as primeiras coisas que falavam para mim, ainda uma jovem estudante, você não tem que participar da vida sindical, isso não lhe forma.
né? Você não tem que participar da vida partidária. São campos contaminados. A sua subjetividade vai ser alicerçada por uma espécie de máquina política que vai lhe sujeitar subjetivamente. E isso foi aceito por nós. Não foi só simplesmente nossa perda financeira, a desmobilização política dos governos Fernando Henrique Cardoso e afins, mas foi também essa subjetividade que foi aceita por nós. E aí, isso se replica novamente em 2013, só que se replica de uma maneira muito pior, porque se replica a partir de uma cismogênese de guerra híbrida comunicacional, onde todo mundo acha que pode ser protagonista ou pode ser sujeito de uma organização sem nenhum tipo de organicidade de movimento, sem nenhum tipo de pertencimento político. E eu tenho a sensação, eu não sei se porque essas últimas semanas foram tensas, né, com relação ao Congresso e Poder Executivo, que parece que nós estamos fazendo esse looping e a gente não sai desse looping. A gente tenta responder imediatamente para os grupos que nós estamos no WhatsApp quais são as demandas mais urgentes. Ficamos exaustos e cansados, mas nós não estamos nos organizando. Nós não estamos fazendo trabalho sindical. Nós não estamos fazendo trabalho de pertencimento político. Estamos deixando que a extrema-direita construa a subjetividade do trabalhador brasileiro. Esse é o ponto. Tá? Então, assim, não é possível fazer luta política sem luta organizada. Não é possível fazer luta política e luta sindical sem nos auto-instrumentalizarmos, tá? Para uma luta e para um horizonte que é comum. A luta das mulheres é parte de uma luta de um horizonte comum. Ela não é distinta enquanto uma identidade que se separa. Né? Eu quero lembrar que Audre Lorde, que é uma grande militante do movimento negro dos Estados Unidos, que diz assim: a minha pessoa não pode ser divisível. Então, eu sou uma encarnação de uma luta que é maior do que eu mesma. A minha auto-instrumentalização é que serve para esse horizonte. E isso nós estamos perdendo. Né? Então, assim, nós temos que lembrar que existe um lugar comum, que nós somos um partido, uma parte que fala por esse horizonte de emancipação. Isso não é partido no sentido burocrático, mas é partido no sentido de luta política, de constituição da luta política. O sindicato é, antes de tudo, um lugar de afirmação que as pessoas que estão no lugar da produção não podem ficar no lugar da produção. Para se constituir consciência de luta, você sai da identidade de classe e vai para a luta de classe. Parece cafona, parece ultrapassado, mas foi aí que se construiu a subjetividade do trabalhador sindicalizado nas décadas em que os sindicatos surgiram. Então, isso não significa ação, unidade na ação. Parte, lembrança de um horizonte comum, que as pessoas não tenham diversos grupos, que elas não tenham seus debates, que elas não possam, né, ter suas lutas validadas constantemente. Ao contrário, a gente tem que validar as lutas para mostrar que elas têm relação com esse todo. Não é? Todas essas lutas, principalmente as de combate às hierarquizações, de gênero, de raça, de deficiência física, todas elas são fundamentais porque elas fazem parte dessa constituição, dessa subjetividade comum. Então, a luta das mulheres é uma luta pelo comum, é uma luta pelo horizonte comum. E assim, eu fiquei muito animada no 8 de março porque eu conheci algumas lideranças do movimento das mulheres camponesas e elas me revelaram esse ideal dessa luta, né? Especialmente a Justina Cima, que eu tenho uma admiração imensa. Por quê? Porque ela me chamou a atenção para coisas que eu já refletia, mas que ficaram muito claras na pessoa dela. Primeiro, que ela sempre falava do ponto de vista coletivo. Ela dizia: eu estou aqui representando um conjunto de pessoas que me trouxeram até aqui, que me educaram para estar aqui, que fazem parte de mim. Eu sou essa coletividade, eu não sou essa pessoa, eu não sou essa individualidade. O camarada é o inimigo do individualismo. O camarada é o outro de uma pessoa egoísta. O camarada
ama quando o outro está feliz, porque ele vê a felicidade dele nos olhos dessa pessoa. É isso que nós precisamos resgatar. Né? E esse sentimento nos demanda um conjunto de responsabilidades. Responsabilidades com os outros, conosco, mas com os outros também, porque os outros vão estar em nós. A construção de uma alternativa comum não pode sair sem esse lugar de pertencimento, não é? Então, assim, nós precisamos gerar, na verdade, pessoas que se identifiquem com esses sujeitos políticos, mas não só se identifiquem como esses sujeitos políticos, mas criem esse lugar, né, de comunidade, de solidariedade, de identificação igualitária, de descarga igualitária. Né? Os revolucionários franceses falavam assim: oi, cidadão, oi, cidadã. Né? Então, eu acho assim, que tem uma coisa aí de igualdade máxima, de igualdade como fato. Porque esse é o lugar comum, é essa crença comum que nós possuímos. Né? A ideia de que nós temos que ter menos heroísmo, essa ideia de mártires é uma coisa militar, é uma coisa extremamente masculinizada. Não é? O que a Justina falava para mim? Olha, é na vida comum que nós somos heroínas. É no trabalho comum que nós somos heroínas. Eu acho que foi a Islândia que falou, né? As merendeiras felizes, as mulheres produzindo felizes. Há uma alegria na camaradagem. Né? Eu fiquei praticamente sem dormir, né, no segundo turno da eleição presidencial. Eu acho que fiquei 1 hora, dormi 1 hora, trabalhei que nem uma louca, era janonete e ia para a rua. Né? E fiquei sem falar quase 1 mês e meio. Mas eu não conseguia conter a minha alegria. Porque todas as comunidades que eu trabalhei nessa eleição, elas disseram: nós vencemos a oligarquia, nós vencemos uma máquina de dinheiro. Eu nunca tinha visto tanto dinheiro assim. Eu quase apanhei na rua porque eu estava fiscalizando compra de voto. Então, assim, uma violência brutal, e nós vencemos. Esse sentimento foi maior do que qualquer alegria que eu podia ter na minha vida. Qualquer cansaço, qualquer momento que eu dissesse: deixei de estar na minha casa, deixei de estar com a minha filha, porque era por ela, porque era por todos. Né? Então, esse sentimento que eu sei que está acompanhado com um imenso cansaço que todo mundo está sentindo. Né? Esse sentimento não pode deixar de existir, não pode, né, ser esquecido, ser largado. Porque o que o capitalismo faz hoje? O capitalismo, principalmente o capitalismo cognitivo, ele rouba o nosso tempo livre, ele rouba a nossa consciência. Seja eu que estou viciada nesses aparelhos de celular, WhatsApp, mas a urgência de responder a essas questões. Nos tiram do desafio principal, que é fazer esse trabalho em comum, que é construir essa subjetividade. Eu lembro, quando era criança, minha mãe, obviamente, foi sindicalista, que eu tinha clubes, que eu encontrava os outros filhos dos sindicalizados, que eu encontrava os outros colegas. Então, para mim, parecia uma coisa natural ser amiga daquelas pessoas. Mas, lógico, a camaradagem está acima da amizade, está acima da irmandade, porque nós podemos discordar e sermos camaradas. Por quê? Porque o nosso horizonte é comum. Eu tinha, assim, mais 3 páginas para falar. E eu falo muito, né? Mas eu queria muito que vocês... Eu queria fazer uma citaçãozinha, mas lembrar, né? Companheirismo, coletividade, organicidade, historicidade, alegria, disciplina, são características da camaradagem. São características que eu percebi no movimento das mulheres camponesas e que eu acho que são exemplo desse exercício de camaradagem. E aí, por último, eu queria só fazer uma citaçãozinha de uma mistura de coisas que eu gosto, que é assim: olha, nada sufoca tão afetivamente nossa vida quanto a transformação em mercadoria das atividades e das relações que satisfazem nossos desejos.
E é isso que eles estão fazendo. Estão roubando nossos desejos, estão roubando o nosso inconsciente, a nossa capacidade de sonhar. Do mesmo modo, é pelo tempo e trabalho voltados coletivamente para a nossa existência que podemos desenvolver a nossa capacidade de cooperação e não só resistir à nossa desumanização, mas aprender a reconstruir o mundo como um espaço de educação, criatividade e liberdade. A luta, camaradas!